Já louvamos, já adoramos o Criador. E agora nós vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar às nossas vidas. Amém? E para iniciar essa palavra de hoje, amados, uma pergunta para cada um de nós. Como está o teu estoque de esperança? Amém? Pensa aí. Como está o teu estoque de esperança? Ainda existe esperança no teu coração? Será que você ainda espera algo de bom para a tua vida? Será que você ainda confia que Deus pode mudar completamente a tua sorte? Como está o estoque de esperança? Amados, infelizmente nós somos levados pelo meio. Lamentavelmente o meio muitas vezes dirige a nossa vida. E nesses tempos de adversidades, tempos de problemas, meu Deus, quantos problemas! Nós somos tendenciosos a esquecermos a bendita esperança. E nós abraçamos tudo aquilo que produz desesperança na nossa vida. A nossa vida torna-se sem sentido, sem objetivo, a nossa vida fica vazia, porque a esperança se foi. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, e eu quero falar para você que é possível possuirmos esperança. Ainda é tempo para a esperança no nosso coração. A esperança está diante de nós, e nós precisamos abraçá-la, tomar posse dessa verdade, e nos deixar envolver pela grande misericórdia de Deus. Entenda a esperança como a expectativa, o anseio, glórias, por estarmos confiantes pelas bênçãos, por aquilo que é bom na nossa vida. Eis aí a esperança. Esperança são as boas expectativas, é o bom anseio por aquilo que vem principalmente de Deus. Glórias! E nós vamos meditar em um texto bíblico no qual nós vemos que a esperança é possível para a nossa vida. Ainda é possível? Sim, ainda é possível. O apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 até o 18, ele estava na Macedônia, numa das suas viagens missionárias. E ele olha para a sua situação, olha para a situação da igreja e afirma que ainda é possível que haja esperança. Haja vista que o nosso coração é dominado pela presença do Senhor, e é Ele que nos sustenta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos coloca de pé. É mesmo em meio às adversidades que nós vamos conseguir ficar de pé, igreja. Não são os problemas do dia a dia que podem nos derrubar, não, de forma alguma, porque aquele que nos coloca de pé é maior do que todos os problemas, do que todas as adversidades, do que todas as provações, lutas e outras coisas mais. E nessa noite eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de impactar o nosso coração, enchendo a nossa vida de expectativas boas naquilo que Ele tem reservado para as nossas almas. Amém? Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Eu sei que os irmãos ficaram um tempão de pé, mas vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do amado Jesus. Ouça com atenção aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Vocês podem acompanhar aqui que fica um pouco mais fácil. Diz a palavra: por isso não desanimamos. Misericórdia! Por isso não desanimamos. Ainda, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, somem, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar.
Amado Deus, estamos à tua disposição para ouvirmos a tua voz. Fala conosco nessa noite, Senhor, e encha nosso coração de boas expectativas, encha o nosso coração de esperança, para que nós possamos seguir em frente, em meio às lutas, em meio às adversidades. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Amados, até parece que não é mais possível que haja esperança em nosso coração. Nós estamos cercados por tantas dificuldades. Nós estamos cercados por tantas dificuldades, tantos problemas. Quando você olha para a sua casa, talvez você enxerga apenas o problema. Quando você olha para a sociedade, você conclui não ter mais jeito. Enfim, irmãos, estamos vivendo dias que aparentemente tudo se perdeu. Que tudo se perdeu. Talvez você olhe para o seu casamento e não vê mais a possibilidade de uma renovação. Você olha para os seus filhos e não consiga ver mais a restauração. Você olha para o seu trabalho e não consiga ver sucesso, prosperidade. Você não consegue enxergar nada de bom. Está faltando esperança na tua vida? Com certeza. O teu estoque de esperança está abaixo da média. Lá embaixo, está no vermelho. É tempo de renovar, é tempo de olhar para o Todo-Poderoso, porque é possível uma vida nova, uma vida segundo aquilo que Deus quer para as nossas almas. Amém? Oh, glórias! A nossa vida, ela é feita por etapas. São etapas que nós as vivenciamos. E é preciso, acima de tudo, que estejamos colocando o Senhor no centro de todas as etapas da nossa existência. E isso independente das circunstâncias. Não olhe para elas, porque elas são assustadoras. Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Oh, glórias! É do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem, amados, o nosso livramento. É Deus que acampa os seus anjos ao nosso redor. É a mão do Eterno que te coloca de pé. É Deus que cuida da tua vida. É Deus que te chama pelo nome. É Deus que te conhece de fato. É Deus que é o teu melhor amigo. Essa é a grande verdade que muitas vezes nós colocamos em segundo plano e abraçamos as chamadas adversidades e as fazemos amigas. E quando assim fazemos, certamente estamos com nossos dias contados. O fracasso há de chegar. Amém? Mas vamos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesses versículos lidos. Primeiro nós vemos, irmãos, que a nossa realidade é de fragilidade. Nós somos frágeis. Somos pessoas fracas. Pessoas sem forças. E diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, somente a primeira parte. Por isso não desanimamos. Olha aí, por isso não desanimamos. Amados, um dos ensinamentos que nós temos do Senhor na nossa vida é perseverança. Nós precisamos perseverar no eterno, andarmos sempre olhando para o Criador, com a nossa cabeça sempre voltada para o céu, não nos deixando guiar por aquilo que nós vemos, mas sim sermos guiados por aquele que nós não vemos, porém sentimos, sermos guiados pelo Senhor. E essa é a verdade do eterno para as nossas almas. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem essa situação, ele sabia das fragilidades que são comuns aos homens. Ele também sentia no seu corpo essa fragilidade. E ele chama-nos a atenção, amados, para que nós não nos deixemos dominar pelo desânimo, mas que possamos olhar para o Senhor a cada instante, a cada minuto. É necessário, irmãos, reconhecermos a gravidade desse mundo, vermos a realidade dessa terra, entendermos, amados, que nós estamos em um mundo caído, um mundo destruído, um mundo que não quer saber do Senhor, um mundo que está mergulhado em toda sorte de males. É preciso reconhecer, amados, que estamos vivendo dias complicados ainda, que somos sujeitos às fraquezas, seja elas físicas, emocionais e também espirituais. Mas quando nós olhamos para o Senhor,
quando nós fixamos o nosso olhar em Deus, quando nós colocamos as nossas expectativas não no homem, mas no Senhor, todas as coisas mudam na nossa vida. Talvez o teu estoque de esperança esteja abaixo do nível aceitável, porque você tem olhado demais para esse mundo caído, olhado demais para as tuas situações de fraqueza, situações que muitas vezes são insustentáveis. Entenda ainda, irmãos, que neste mundo, olha só a realidade da nossa fragilidade. Nesse mundo nós enfrentamos as doenças. Olha só, as doenças. Ficamos velhos. Oh, glórias! Essa é a parte boa, apesar que achamos que não é tão boa. Mas o ficar velhos quer dizer que não morremos novos. Oh, glórias! É para glorificar, irmãos. Porque se você é um ancião, é porque você não morreu jovem. É bênção! Os jovens olham para os anciãos e muitas vezes meneiam a cabeça. Mas entendam eles que nós já vencemos quase toda a vida. Isso é a bênção do Senhor. No entanto, nós enfrentamos o envelhecimento, enfrentamos a idade, as dores, as tribulações. E tudo isso, irmãos, às vezes provocam desânimo no coração do homem. Nós não podemos nos deixar levar pelas fragilidades, mas é olhando para o Senhor, é olhando para o Todo-Poderoso. Mas, quando nós temos nossos olhos abertos para entendermos que somos frágeis, que estamos no mundo caído, estamos sujeitos às fraquezas, às doenças, ao envelhecimento e outras situações mais, quando nós olhamos para essas vidas, para essas situações, e buscamos de Deus, oh glórias, o Senhor vem, Ele nos renova, Ele nos dá força, Ele nos coloca de pé, porque esta é a promessa do eterno para cada um de nós. Você está aí abatidão, tristão? Oh meu Deus, está faltando Jesus na tua vida. Está faltando você olhar para Cristo, porque no momento você está olhando apenas para a fragilidade da vida. Você está olhando para as tuas incapacidades, para os teus problemas, para os males que regem a humanidade. É necessário tirar os teus olhos dessas situações e olhar para o amado de nossas almas, aquele que pode renovar por completo o nosso homem, renovar por completo a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a segunda parte, mas leremos todo o versículo. Ele diz: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluias. Amados, eis aí uma grande expectativa que Deus coloca no nosso coração. Eis aí uma esperança que Deus coloca na nossa vida. A esperança de uma renovação, a esperança de uma vida diferente, a esperança da paz, da alegria, de vermos o agir de Deus, de sentirmos a presença do Eterno na nossa vida. E a promessa dele é que, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, oh glórias, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? E quando nós olhamos a palavra, vamos nos deparar com homem exterior e homem interior. Veja, amados, quando nós entendemos que o nosso exterior é aquilo que nós temos, é o nosso corpo, nossos planos, nossos projetos. Sabemos, amados, que muitas vezes essas situações, elas se corrompem, elas não vão à frente, nós não conseguimos obter êxito. Mas quando nós, queridos, olhamos e entendemos que estamos passando por essas dificuldades, porque falta-nos uma renovação, falta-nos uma mudança de conceito e de princípios, o Eterno virá e Ele moverá de forma grandiosa na nossa vida. E é para isso que eu quero chamá-los a atenção nesta noite, para que haja uma renovação, como diz o apóstolo, uma renovação do nosso homem interior. Mas, para que essa renovação ela torne-se uma realidade na nossa vida,
é preciso que eu esteja receptivo àquilo que Deus quer para a minha vida. Amados, vou contar-lhes um segredo. Não é possível receber de Deus sem que você queira receber de Deus. Entenda isso. Porque há muitas pessoas que querem, mas não querem. Tipo assim, elas querem a bênção, mas não querem Deus. Elas querem ser movidas pelo Espírito Santo, que haja uma expectativa, que haja uma esperança, mas não querem saber do dono da esperança. É preciso, amados, que você queira e que você sirva o Todo-Poderoso. Que você queira o agir de Deus na renovação do Senhor, mas que você também queira Deus na tua vida, que você procure viver a verdade do Senhor, a verdade do amado de nossas almas. E a promessa do Eterno para as nossas vidas é exatamente essa, irmãos. Ele promete que há de renovar, e isso diariamente. Veja que maravilha, dia a dia, Ele renova diariamente o nosso espírito, oh glórias, pelo Espírito Santo de Deus. Isso significa, amados, que o Senhor enche dia após dia o teu coração de alegria, de paz, no mover do Espírito, de esperança, de boas expectativas. Isso significa que o Senhor aumenta o teu vigor, Ele aumenta a tua fé, Ele enche o teu coração daquilo que é bom e nos dá forças para seguirmos em frente. Eis aí a renovação do Senhor para as nossas almas. E é uma promessa diária para aqueles que querem, para aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo, esse homem, ele conhecia muito bem tudo isso, irmãos. Nós sabemos que ele passou por dificuldades extremas na sua vida. Dificuldades extremas por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. No entanto, em parte alguma, ele perdeu a esperança, ele perdeu a sua fé no Senhor. Eis aí o exemplo que nós precisamos imitar. Jamais perdermos a fé no Senhor, por mais intensa, por mais terríveis que sejam as provações que surgem na nossa vida. Amém? Fique atento, amados, porque certamente há dias que parece que não é para nós. Há dias que parece que nada dá certo. Há dias que parece que, sei lá, o mundo se acabou diante de nós. Mas quando nós olhamos para o Senhor, conversamos com o Todo-Poderoso, quando nós esperamos no Criador, a promessa dele é que Ele vem, que Ele muda por completo as nossas vidas. É no meio das adversidades que nós enxergamos o agir de Deus. É no meio das adversidades, amados, que nós vemos como Deus nos ama, como Deus cuida de nós. É no meio das adversidades que vemos a grande mão do Eterno sobre as nossas vidas. Lembre-se, você tem um Deus trabalhando por ti. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que zela pela tua vida. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que quer que você vença naquilo que você faz. Esta é a verdade. E nós precisamos nos apegarmos a esta verdade e deixarmos nos mover pelo Espírito de Deus. Haja vista que Ele nos fortalece. Diz a palavra, mais uma vez, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, o Espírito de Deus, Ele te fortalece dia após dia. Por mais negro que seja o teu dia, difícil que seja, cinzento que seja qual for a cor que você prefira, mesmo assim, Deus pode mudar a tua sorte. Ele pode te restaurar, Ele pode te renovar. Basta que você olhe para o Criador, porque dele vem a nossa força. É Ele que nos edifica, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá condições para enfrentarmos os desafios. E quando nós assim fazemos, irmãos, algo interessante acontece conosco. O nosso estoque de esperança vai aumentando. Oh glórias! Ele vai aumentando na nossa vida. Você torna-se uma pessoa mais vívida,
uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que sabe que estão difíceis, todas as coisas estão difíceis, mas que logo após, no momento seguinte, o Senhor cuida de você, Ele te espera, Ele zela por ti. Eis aí a nossa promessa, eis aí, amados, a renovação que o Espírito Santo do Senhor faz na nossa vida, é quando Ele enche o nosso coração de alegria, de paz, de esperança, e assim, irmãos, todas as coisas serão transformadas, serão modificadas, e viveremos segundo aquilo que Ele quer. Mas eu preciso falar para você que esteja talvez navegando na falsa esperança. Talvez você esteja aí mergulhado num problemão, não é? Quem não tem problema aqui, que seja o primeiro a tirar a pedra. Eu acho que não sobra ninguém. Eu acho que todos nós temos problemas. Todos nós. Uns têm um probleminha pequeno, que é aquela unhazinha encravada, que enche a paciência, dói sem parar. Mas é um probleminha, não é? Para ele é um grande problema. Não pode nem calçar um sapato. Mas tem aqueles que têm um problemão. Difícil de superar, complicado. E talvez você ouvindo essa palavra, o pastor diz: Deus pode aumentar a minha esperança, aumentar a minha expectativa. Não tenha falsas esperanças e falsas expectativas. Nós estamos falando, irmãos, do agir de Deus na vida do homem. Eis o princípio. A palavra chama-nos a atenção, ouça. Por isso, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso entendimento, nosso corpo, aquilo que nós fazemos no físico. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eis aí a parte do mover de Deus. Portanto, para que você alcance a verdadeira esperança, a verdadeira expectativa, aquela que te faz andar, é preciso que Cristo esteja dirigindo a tua vida. É preciso que Deus esteja no centro da tua existência. É preciso que você deixe se mover, envolver, tomar pelo Espírito de Deus. É Ele que te dá força. É Ele que te dá condições para que você possa andar. Não te enganes, porque nós sabemos que nossa carne é enganosa, nossa mente é enganosa, e nós fazemos planos falsos para que você consiga de Deus o favor necessário, é que você esteja aos pés de Deus. Deus não é teu empregado, Ele não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração, e que tu tenhas uma vida quebrantada diante dEle, uma vida sensível à voz dEle, vivendo em obediência, submetendo-se completamente a Ele. Eis o princípio, não te esqueças disso, não te deixes enganar. As falsas esperanças, elas tendem a tomar lugar no coração, e depois nós ficamos reclamando de Deus. Não acontece comigo. Não acontece comigo. Saia dessa vibe. Não funciona assim. Amém? Mas vamos lá? Ainda versículo 17. Quero chamá-lo a atenção para o versículo 17. A perspectiva transformadora. Ouça. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Ô bênção. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa perspectiva como servo de Deus, ela precisa ser transformadora. Uma perspectiva de transformação. Ou seja, eu preciso olhar para Deus, mas entendendo que a minha vida precisa passar por uma transformação. Eu preciso, nessa transformação, adequar a minha vida àquilo que Deus quer, para que os momentos de provações sejam passageiros na minha existência. Sabemos, amados, que as nossas tribulações, elas são momentâneas. O apóstolo Paulo afirmava: as nossas tribulações,
elas são leves e momentâneas, são passageiras. Hoje você está ruim pra caramba, mas amanhã você pode amanhecer muito bem. Às vezes é assim, as coisas podem mudar de uma noite para um dia. E aquilo que era ruim torna-se legal, aquilo que era mal torna-se bom. Porque, amados, as nossas tribulações, elas são momentâneas, mas é preciso entender que por mais momentâneas que elas são verdadeiras, são reais, elas estão presentes. No entanto, são nada em comparação com aquilo que o Senhor tem reservado para você. Amém? São nada, irmãos. Se você observar aquilo que você enfrenta no teu dia a dia, enfrenta agora, em relação à plenitude da alegria que Deus tem reservada para você, aquilo que Deus preparou para você, você há de concluir que é praticamente nada os teus momentos difíceis, as complicações, as adversidades que surgem na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor tem muito mais para cada um de nós. Amém? Oh, glórias! Está passando por dificuldades? Está mal, está ruim? Oh, meu Deus! Dá até vontade daquela... eu quero morrer. Já até pensou assim? Na minha vida não tem mais jeito. Isso é passageiro. Aquilo que Deus tem para você é muito maior. Está faltando você olhar para Deus. Está faltando. Amém? Mas é interessante, amados, que essas provações pelas quais passamos, elas não são em vão. Nós aprendemos no meio das provações. Nós aprendemos no meio delas. A pior coisa do mundo, imagino eu, são aquelas pessoas que nunca experimentaram a dificuldade da vida. Elas não sabem o que é a vida. Não sabem o que é a vida. Mas, a partir do momento, amados, que nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos desafios que surgem, tudo isso, amados, quando nós os enfrentamos, estamos moldando-nos e preparando-nos para receber ainda mais a presença de Deus na nossa vida. O Senhor está mostrando as dificuldades que estão diante de nós, mas também mostrando que Ele pode mudar completamente, por completo a nossa vida. Portanto, a perspectiva é muito boa. E se as tuas expectativas, a tua esperança estão no nível muito baixo, é possível que haja uma transformação completa. As tribulações, as adversidades são leves, são momentâneas, se você as compará-la com aquilo que Deus tem para você. E quando você passa por essas provações, por essas dificuldades, você cresce, o teu couro fica grosso. Oh, glórias! Você estará mais preparado para enfrentar todas as situações. Mas o segredo é, no meio de todas as coisas que muitas vezes trazem problemas para nós, é necessário fixarmos os olhos, não nas circunstâncias, mas no Deus que resolve circunstâncias. Amém? Com isso, amados, eu quero falar para você o seguinte: nós não estamos isentos das provações e elas não roubam as nossas esperanças, não. Elas somam quando você é uma pessoa que tem o seu coração aberto, cheio do Espírito Santo de Deus, renovado. As provações, as circunstâncias más, as adversidades, elas somam na tua vida. E você aprende a não mais olhar para os problemas, mas olhar para Deus. Você há de fixar o teu olhar no Senhor, porque você sabe que é do Senhor que vem o teu socorro, é de Deus que vem a teu livramento, é do Senhor que vem, amados, a mão estendida sobre a tua vida para colocá-lo de pé, para te ajudar, para te fortalecer. É Deus que faz isso acontecer na tua vida. E nós precisamos sempre olharmos para o amado, mesmo quando tudo vai muito mal. A esperança verdadeira, ela nos fortalece, nos capacita, nos dá perseverança para passarmos pelas dificuldades. Amém?
Queridos, como está a tua vida? Como está o teu estoque de esperança? Se porventura estiver muito baixo, eu quero desanimá-lo, ajudá-lo a ficar mais desanimado ainda. Se você não buscar o Senhor, não alcançarás êxito. Eis aí a palavra de desânimo. Mas a de ânimo é: busque o Senhor, seja cheio do Espírito Santo, deixe-se envolver pelo Espírito de Deus, leia a palavra, ouça louvores, louve, adore, glorifique, ande com Deus, seja companheiro do Eterno, ame Deus com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com tudo quanto você tem. E certamente o Eterno virá e mudará completamente a tua vida. Oh, glórias! E com certeza o teu estoque, aquele estoque de esperança que estava lá no vermelho, oh, aquela luzinha vermelha, oh, misericórdia, já o aviso sonoro apitando, o bip da vida, ele vai encher e chegará no verde, e você há de olhar para o Todo-Poderoso e ver que mesmo em meio da fragilidade humana, e como somos frágeis, nós não podemos nos deixar dominar pelas situações, mas é seguirmos em frente e deixarmos-nos dominar pelo Senhor. Quando assim fazemos, somos renovados pelo Espírito de Deus. O Senhor vem, Ele nos renova. E quando nós olhamos para o Eterno, amados, as nossas expectativas, nossas perspectivas de vidas serão outras. E a nossa esperança, com certeza, será grande no Senhor. E o Eterno virá e nos honrará, porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis. Portanto, encha-te com a promessa do Senhor, tenha esperança no teu coração e prepare-se para ver a glória de Deus no teu viver. Prepare-se para ver o mover do Senhor na tua vida, porque o Senhor tem prazer em abençoar. Não sei, amados, o que é que te causa a desesperança, a falta de esperança, a falta de expectativa. Não sei quais são os motivos, mas com certeza são as dificuldades do dia a dia. Não olhe para as dificuldades, olhe para aquele que pode resolver dificuldades. Olhe para o Senhor, confie no Senhor, amém? É do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa bênção. Amém, amados? Que nós possamos sair deste lugar, não mais abatidos, sem esperança, mas com o coração cheio de esperança, esperando naquele que cuida de nós. Que hoje saiamos daqui alegres no Senhor, felizes com Deus, porque Ele é bom e tem prazer em nos abençoar. Amém? Glórias a Deus. Que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração e que nós possamos entender que o Eterno, Ele tem prazer em nos abençoar. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade tão grande de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ouvirmos aquilo que Tu tens para o nosso coração, pelo Teu ensinamento, Senhor. Que nós possamos sair deste lugar com o coração cheio de esperança, de alegria, de paz em Ti, certos que Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Deus, alcança-os com Tua graça, com Tua misericórdia, que eles possam confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Oh Deus, seja conosco, dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, amados? Lembre-se, em meio às adversidades, tenha esperança no amado de nossas almas. Oh, glórias! Mensagem 1208.